Mano, eu vou falar uma coisa aqui que eu venho reparando bastante no YouTube. Canal de React virou o tipo mais fácil de crescer hoje em dia. Não tem muito o que discutir sobre isso. Não tô falando que é moleza gravar não, porque é muito diferente de outros formatos do YouTube, né? Pensa comigo, o cara não precisa ter uma ideia do zero, ele não precisa montar um roteiro complexo. Ele só pega o que já tá pronto ali, que já tá acontecendo. E ali já tá pronto basicamente. O mais doido é que isso não funciona muito, porque tem React que pega mais view que conteúdo original. Isso é a coisa mais estranha de ver acontecendo. Porque na teoria o conteúdo original era para ser o principal, mas hoje em dia nem sempre é assim. Às vezes o React vira mais visto que o vídeo original. Isso mostra como o negócio mudou, né? Tipo, as coisas estão mudando muito. E aí começa a virar um padrão muito claro no YouTube, que é sempre tudo sendo comentado, tudo sendo reagido analisado. Tu entra no YouTube hoje, sempre tem alguém agindo alguma coisa, não importa o assunto, é sempre isso. Treta de react de canal viral, notícias, TikTok, qualquer coisa na react. Aí chega uma hora que começa a ficar tudo meio parecido mesmo, porque no fundo tu não tá vendo tanta coisa nova, tu tá vendo uma opinião em cima das outras opiniões que fomenta aquela opinião seguidas vezes, né? Isso muda muito a sensação do consumo daquele conteúdo, porque tudo parecia mais surpresa. Tipo, tu clicava num vídeo e não sabia direito o que ia acontecer. Hoje tu parece que tu já imagina, já meio que imagina antes de clicar, né? Isso pra mim é meio que a diferença grande. Eu acho que isso não é culpa de quem faz React, tá ligado? É um conjunto de coisas do YouTube porque tenta empurrar muito o que tá em alta. Se um vídeo viraliza, todo mundo vai ver aquilo, então automaticamente aparece um monte de react em cima. Isso vai mudar, isso meio que muda o efeito dominó nos vídeos, né? Que é estranho, sabe? Um react, um reage, depois outro reage, depois outro reage, depois outro reage. Quando tu vê, o assunto já foi comentado por tipo 20 canais diferentes. E aí o conteúdo original já não tem muito parecido foco, mas vira só o ponto de partida, né? Isso é meio estranho pensar porque assim, o YouTube ele era para ser uma plataforma de criação que, que parece virou uma plataforma de comentários também. Tipo, tem muita gente que comenta já o que aconteceu, isso já dá uma sensação de repetição muito forte. E outra coisa também que pesa, React é muito seguro para quem faz, porque tu não precisa se arriscar tanto com ideias novas, tu não aponta uma parada do zero, tu já sabe que aquilo ali funcionou com outra pessoa, então tu vai só falar em cima. E isso deixa o formato muito confortável para a pessoa que faz, muito previsível até. E quando a gente vai ver esse formato, de ver o que está acontecendo no mundo hoje, um monte de conteúdo, um monte de conteúdo parecido. Todo mundo tá falando a mesma coisa, só muda a pessoa. Às vezes nem muda tanto assim, o jeito de falar, nem o ritmo, nem a estrutura. Parece que todo mundo tá mais copiando do que de ser original, na verdade, né? Isso vai cansando depois de um tempo que assim, quem assiste direto vai cansar depois disso, né? Porque tu começa a sentir que já viu aquilo que não, mesmo não tendo visto exatamente aquele vídeo, é, você já sabe que tá acontecendo. Eu fico me pensando nisso às vezes, tipo, será que é culpa do React ou é o jeito de internet que virou no geral? Porque hoje tudo é muito rápido, tudo é muito tendência, tudo tá viralizando agora. Então meio que faz sentido isso acontecer também, né? Mas ao mesmo tempo você vai tirando um pouco daquela sensação de descoberta, daquela sensação, nossa, negócio é uma coisa nova, eu quero ver. Aquela coisa de entrar no YouTube, achar um vídeo aleatório e ficar preso nele, sabe? Sem saber o porquê daqui você ficou preso no vídeo. Não tem mais, parece. Isso tá acontecendo muito, mas parece mais raro. Tipo, não acontece tanto, parece raro, sabe? Outra coisa que pesa também é a gente como publicou, né? O pessoal publica os vídeos, né? Muda bastante, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanta paciência pra coisa lenta. Se o vídeo não prende, né? A gente perde o gatilho e sai do vídeo, sabe? E se não chama atenção no começo, a gente nem dá chance para aquele vídeo, sabe? Isso que me incomoda com o público do YouTube.
Isso ainda força mais esse estilo de conteúdo mais direto, mais chamativo, mais rápido. E é o React. O React se encaixa perfeitamente nisso, né? É porque ele já começa em cima de algo que já é interessante. Então ele pega já a atenção fácil, só que o lado ruim disso tudo é que vai ficando muito baseado no que já existe. E quase ninguém realmente nasce do zero ali dentro. E isso, pra mim, é o ponto principal dessa discussão. Não é que o React seja ruim. Não, não é ruim. Mas ele virou tão dominante que começa a ofuscar outros tipos de conteúdo mais criativos, mais diferentes. Aí o YouTube começa a ficar com a sensação de repetição constante desse conteúdo, sabe? Mesma coisa, as mesmas falas sempre. Meu Deus, Virginia terminou com o Vinícius Júnior, vai sempre ter aquilo repetidas vezes. E acaba atrapalhando as outras pessoas que tentam crescer com conteúdo original, entende? Tem canais aí que, tipo, My Conquister, tem um canal gigante, mas o conteúdo dele é só sempre a mesma coisa, react, 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 e acaba ofuscando quem tenta crescer. Tipo, tu abre aquilo e tá aparecendo variações da mesma coisa, tá ligado? Sem motivo algum. Isso não é necessariamente porque o conteúdo acabou, mas porque ele foi todo para um mesmo tipo de formato. E no final de contas, eu fico pensando que essa são meio dividida, né? Porque um lado funciona muito bem para quem cria e para quem assiste também em vários casos. Mas por outro lado, vai perdendo a pouco aquele sensação de novidade real. A gente perde a sensação de algo novo, tipo, meu Deus, aconteceu isso, aquilo, meu Deus, vai fazer uma crescença no seu cérebro, vai te ensinar uma coisa boa. Não tem mais. Então, assim, uma coisa que surge do nada te prende, né? Isso tá ficando muito mais raro. E aí fica mais aquela pergunta, né? React agrega ou mesmo só repete o que já existe? De um jeito diferente, né? No caso. Porque na prática ele cresce em cima de outra coisa, se a gente pegar. Ele não nasce sozinho, ele depende de algo que já tá pronto. Então, assim, eu faço uma reportagem. Vamos pegar o UOL. A UOL faz a reportagem sobre o Vinícius Júnior. É, Metade desses canais vão fazer o mesmo. Um canal vai fazer um vídeo sobre falando sobre aquele conteúdo que apareceu na UOL. Esses canais todos vão reagir a esse cara. Todo mundo. Então é um negócio que já tá pronto. Então, assim, não é um conteúdo. Aquilo ali é só um. Eu digo que é preguiçoso. A pessoa não cria uma opinião. A pessoa só fala o que ela quer ali e deu. Ela não faz um roteiro, cara. Tem pessoas que ficam. Pô, eu fico aqui. Eu demorei esse vídeo aqui pra fazer muito tempo, cara. Só o meu roteiro aqui foi 2 horas para que é um roteiro decente. Eles não criam, eles só falam o que querem e não aprendem nada. Tipo, não tô criticando, mas assim, pô, você quer fazer react, beleza, tem uma opinião forte. Não faça assim direto só na íntegra. Tipo, é, beleza, tipo, uma opinião assim, falar, ele tá errado. E a maioria deles só falam isso, não tem uma opinião formada. É um povo sem uma opinião, entende? Parece robô, né? Isso muda muito a forma como o YouTube funciona hoje, sabe? Enfim, eu queria só saber como tu vê, porque eu sinto que tem muita gente que concorda, mas também tem muita gente que defende forte esse tipo de conteúdo. Então, eu queria ouvir a opinião real mesmo, sem filtro sobre isso.